Seja muito bem-vindo a mais um podcast Pode Curar. Esse podcast que é voltado para você que é terapeuta e quer ter mais conhecimento, evoluir, crescer, ir para um outro nível de conhecimento e se tornar um terapeuta de resultados. Hoje, um podcast muito esperado, que é um podcast sobre Reiki tradicional japonês, com a Sensei Megumi Yoshida, uma das poucas professoras de Reiki no Brasil formadas no Japão. E hoje você vai ter a oportunidade de conhecer mais profundo o Reiki, a filosofia, as técnicas, os princípios e tudo que diz respeito a esse método de terapia que hoje atinge inúmeras pessoas no Brasil e no mundo, inclusive faz parte da Organização Mundial de Saúde. Sensei Megumi Yoshida, que é terapeuta, professora do Instituto Kangen-do, mestra em Reiki, terapeuta em acupuntura pediátrica, uma grande especialista em Kobido, massagem facial japonesa. Inclusive, eu acho que a gente não fez podcast sobre isso, né? Ainda não, né? Então, próximo tema aqui com ela, sobre Kobido, massagem facial. Vamos. Sensei Megumi Yoshida, seja bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada! Megumi-san, vamos começar falando um pouquinho sobre como o Reiki surgiu. Qual é a origem do Reiki? Como ele foi criado? E por que o Reiki foi criado? Então, a gente já sabe, no Japão, né, tem muita história mais longa que o Brasil, né? E aí, existe já conceito de energia, Ki, Reiki, né? Mas algumas pessoas específicas podem usar essa técnica. Então, né, Reiki é muito famoso aqui no Ocidental como da energia de cura, né? Então, algumas pessoas podem usar, mas 100 anos, tipo 150 anos atrás. A criação do Reiki. Sim, criação do Reiki. 1922, né? 22, né? 22 da Sensei Mikao Usui faleceu, né? Então, 1920. Não, ele morreu em 1926. Então, 100 anos atrás, exatamente, né? Então, quando o Sensei Mikao Usui era que ter uma iluminação, né? E ele se tornou da monge budista, ele ensina muita coisa para outras pessoas, então ele fica mais tá procurando a caminho de iluminação. E aí ele foi lá num retiro no Monte Kurama, e aí 21 dias de retiro, de repente ele sentiu que é um conceito que é universo é eu e é o universo. Somos um só. Isso, ele conecta, né? Eu acho que atualmente a pessoa chama oneness, né? Eu sou um. E aí, ele ficou, essa sensação o quê? Então, ele começa a deixar a Monte Kurama e descendo a montanha. E aí, depois de 20 anos, sem comer, sem beber, ele achou um restaurante de chá. E ele come alguma coisa lá. E aí, garçonete lá falou que eu tenho dor nos dentes. E aí, deixa eu me ver, Sensei Mikao Usui toca era e Edo sumiu. Ele sente que, esse aqui é o Reiki que eu consigo passar para outra pessoa, né? E ele que sistematizou a sistema, né? Tipo, todo mundo, né? Não é únicas pessoas, poucas pessoas podem transmitir Reiki para outra pessoa. Toda pessoa pode fazer. Então, ele que sistematizou essa
técnica, ou essa, como chama, né? Isso. Esse método terapêutico. Método terapêutico, sim, sim. E ele começa a difundir para outras pessoas, né? E aí, quando mudou para ocidental, e somente da metade da técnica, né, chamada cura para outra pessoa, difunde mais. Mas metade do reiki tradicional japonês, não para o ocidental, que é mais autoaprimoração, desenvolvimento espiritual, essa parte. Então, gostaria eu queria, né, difundir mais essa parte para aqui no Brasil. Que maravilha! Olha só a explicação da Sensei Megumi Yoshida sobre um pouco da origem do Reiki, da sua fundação e criação pelo Sensei Mikao Suya, lá, com toda a experiência dele de Anshin Ritsumei, né, que chama em japonês, que é essa experiência de iluminação, onde a pessoa se sente como integrado ao universo, fazendo parte de tudo, sem essa separação que nós temos, né? E o Monte Kurama é um lugar incrível para isso. Exatamente. Né? E em 2018 eu estive com a Sensei Megumi Yoshida, ela foi a nossa guia, né, lá no Japão, e uma das nossas visitas foi no Monte Kurama. Foi muito legal. Eu já tinha ido em 2016, foi a primeira vez que eu fui para o Japão, eu conheci o Monte Kurama, inclusive fui lá num templo de Saihoji, eu acho que é em Tóquio, onde o Mikao Sui está enterrado, né? E as cinzas dele, eu acho, não tenho certeza. E foi a primeira vez que eu fui, foi uma experiência incrível. Dessa vez que nós fomos, tinha tido um taifu muito grande na região de Kansai, né? Que pegou Kyoto, pegou ali o Monte Kurama, derrubou uns cedros gigantes e o templo praticamente foi destruído. Exatamente. E ano passado eu fui novamente com um grupo de alunos do Brasil e Portugal, e o templo estava todo construído como se fosse do zero. Legal. É incrível isso no Japão, né? Mas o Monte Kurama é um lugar muito famoso no Japão, onde mestres de artes marciais, várias pessoas peregrinaram para poder meditar, jejuar e ter essa experiência de autoconhecimento, de expansão, né? Inclusive, eu vou aproveitar essa deixa para falar um pouco sobre isso, Megumi Sensei. O Monte Kurama também é um lugar onde se tem famoso com Shugendo, né? Com a prática Yamabushi. E eu acredito fortemente que o Mikao Sui teve uma experiência, uma prática Yamabushi, realmente uma prática ascética, porque ele ficou jejuando, meditando, né, durante 21 dias. Né, em cima, orando, tomando banho debaixo da cachoeira, que é uma prática muito comum. Né, diz que ele deixava a água bater no chakra da coroa, e isso foi um processo que ajudou ele a atingir esse estado. Né? E a gente teve no Japão fazendo essa prática Yamabushi. Eu já levei alguns grupos, a Megumi esteve também com esse grupo em 2018. Nós trouxemos o nosso mestre, que é o Sendatsu Hoshino, né, um dos maiores mestres do Shugendo no Japão, para o Brasil, 2 anos para dar treinamento. Então no Japão se tem essa influência, né? E talvez é isso que as pessoas não entendam, esse background das tradições japonesas dentro do Reiki. Por exemplo, em relação aos símbolos, né? Exatamente. A senhora poderia falar um pouquinho sobre isso? Sobre símbolos? Sim, os símbolos do Reiki. Então, da início, nível 1, a gente vai aprender o que é o Reiki, prática de Reiki, a gente vai começar. E nível 2, a gente vai aprender os símbolos. Então, nós sabemos que a palavra tem a poder de, da palavra boa, ficar feliz, palavra ruim, sentir
triste, né? Isso acontece a mesma coisa no, como chama, da desenho ou geográfico, mas escrito também, né? Então, nós podemos dar uma energia com isso. Então, quando a gente escreve a símbolo, a gente cria como fala? Uma forma, um campo energética. Com um desenho, né? Isso. Nós temos 3 tipos de esses símbolos para aprender nível 2. E a gente, da primeira, símbolos para fortalecer, energizar, purificar, muita coisa. E segundo símbolo, a gente pode aproveitar mais mental, emocional, para cura, para regular, equilibrar essa parte. E terceiro símbolo, porque aqui no Terra, né, onde a gente moramos, é terceira dimensão. Então, a gente sempre fica com distância e o tempo. Mas o Reiki é a energia, né? Frequência. Isso pode passar distância e o tempo. Então, com o terceiro símbolo, a gente ultrapassa esses tempo e distância e a gente pode aproveitar usando, mandando energia de Reiki para outras pessoas, outro lugar. Que legal, olha a sua explicação. A CC Megumi explicou aí exatamente os 3 principais símbolos que nós utilizamos. E esses símbolos, né, existe até um engano no Ocidente, porque a gente sabe que teve muita confusão quando o Reiki veio para o Ocidente. Então, a senhora Havayo Takata, que foi quem introduziu o Reiki no Ocidente, ela acreditava que esses símbolos eram sagrados e secretos e que não poderiam ser ensinados para pessoas que não eram iniciadas e sintonizadas no Reiki. E isso fez várias modificações na estrutura dos símbolos. Mas o que eu observo bem ao longo desses anos todos, né, praticando Reiki, é que esses símbolos são símbolos muito antigos dentro de algumas tradições do Japão, como as tradições principais do shintoísmo e do budismo. Budismo da Índia, sim. E a gente, quem é mais acostumado aí no Japão e vai nesses templos, você vê os símbolos que deram origem aos símbolos do Reiki, como é o caso, por exemplo, do Kiliku, né? Que é o formato dele, deu origem ao Sei Reiki, e qualquer templo que você vai, no Monte Kurama, templo budista, você compra um amuleto com o símbolo. Então, na verdade, a origem pode ser até sagrada, mas não secreta, né? E as pessoas, o próprio Honshaze Shonen, que é o símbolo que permite fazer a transmissão do Reiki à distância, né, para outras pessoas, ele é um símbolo que é uma escrita japonesa que se transformou num frase, símbolo. Né? A senhora poderia falar um pouco do significado, da origem do símbolo Honshaze Shonen? Já que a senhora... eu estou aproveitando isso, pessoal, porque a Megumi Sensei, ela é mestre em Reiki, mas ela é professora de japonês. Ela é diretora da escola de língua modelo, de língua japonesa aqui de Goiás. Então, ela vai poder explicar muito bem o kanji que deu origem ao símbolo Honshaze Shonen. Então Honsha, a parte Honsha, né, vamos dizer da original, quem você é. Z, parte Z é tipo um verbo, então pode deixar. Mas Z é um verbo muito importante que eu senti que é muito parecido com da uketamo, eu aceito. Isso é isso. Tipo assim. Interessante. Isso. Então, quando você tá com aqui agora, o momento, né? Eu aceito, Z, para aproveitar, ficar aqui no momento agora. Presente. Exatamente. E show é corretamente, né? Correto. E nem de pensamento.
Uhum. Então, vamos traduzir, então, quando você tem a sua mente correto, mas correto não é tipo o conceito certinho, né? Sim, esse é direcionado, isso, porque aqui da nossa mundo moderno, né, correto é tipo, né, certo ou errado. Exatamente, mas não é entendeu? Então, certo é errado. Esse certo, não, porque aqui só tem, se tem correto. É fora da dualidade. Exatamente, se tem correto, se tem erro, né? Se tem, vamos dizer, branco, nós temos preto. Sempre tem, né? Yin e Yang, sempre tem alguma coisa combinando, né? Mas essa correto é não de correto, esse lado, né? Tudo incluindo e ficar correto. Então, o que eu quero dizer sobre Honsha Ze Shonen? Shonen é pensamento correto, mas o pensamento que você sente integral. Entendeu? Não é correto não, sim, né? Integral. Então, qualquer jeito você sentir, pensar, tá ok. E agir. Então, se você seguir, né, tá com pensamento integral, o que você pensa, o que você sente, e você fica de corpo e mente, né? E emoção, né? Isso. É bem interessante isso, porque essa ideia, né, de pensamento correto, né, vem da origem que influenciou o Reiki, que é uma origem budista. Sim. Então você tem o nobre caminho octuplo. E um desses princípios está ali dentro, que é exatamente o pensamento correto. Então você agir de forma integral, como a senhora está. Porque aí você não vai ficar preso ao certo e ao errado. Exatamente. Porque, né, para a energia não é importante. Exatamente. Certo? Essa é a regra para nossa sociedade. Então, para a energia do universo, esse parte não é muito importante, não. Perfeito, Megumi Sensei. Muito boa a explicação. E se a gente pensar o Seirreiki, né? O Seirreiki, porque aí tem também uma grande confusão. Hoje eu estou elevando o nível desse podcast. A gente vai falar aqui para... Tem pessoas que não conhecem o Reiki, mas quem conhece vai aproveitar muito também esse podcast. Então vamos lá. Existe uma confusão, porque as pessoas acreditam que o nome do símbolo é o símbolo e não necessariamente. Então, por exemplo, o símbolo Seirreiki vem do símbolo Kirikou, que tem a origem lá na Índia, né? Do sânscrito, é uma coisa muito antiga que chegou ao Japão depois de passar pela China e tudo mais. Mas eu nem vou entrar nesse ponto. O que eu estou querendo dizer é aproveitar a senhora aqui, que é professora de japonês, para a gente elevar isso. A palavra Seirreiki, ela não necessariamente diz respeito ao símbolo, que tem uma origem budista japonesa. Ele diz respeito à atuação do símbolo, para que o símbolo serve. Porque se você pega a palavra Seirreiki, uma das traduções que eu sei, a senhora pode me corrigir, né? Como mau hábito, má conduta, né? Seria literalmente isso? Porque em japonês, na verdade, muitas frases que é da mesma pronúncia e diferentes significados, igual manga e manga, né? No Japão isso é muito forte, né? Sim, desculpa, mas muito. Então, Seirreiki pode ser traduzido mau hábito também, e pode ser tipo parede sagrado, tá certo? Parede sagrada? Sagrada, isso. Não sabia dessa tradução. Sim, isso também. Então, Seirreiki pode imaginar, né, como você, tipo, uma ferramenta para conectar com a sua mente, ou da parte emocional, né? Então,
essa palavra, né, é uma palavra que leva você a entender o porquê você vai usar aquele símbolo. Você vai usar aquele símbolo que se conecta ao Buda Amida, né, para poder acessar a parte mental, a alma, né, o espírito, como no Japão se fala muito, né, Kokoro. Sim. Então, assim, não necessariamente a palavra que chama o símbolo tem a ver com o símbolo. E as pessoas do Ocidente não entendem muito bem isso. Né? E até da reiki tradicional japonesa, quando você usa bastante, aproveita símbolos, depois você pode só deixar símbolos, porque símbolos é tipo ajudante, né? Então, quando você, né, aprender da bicicleta, né, tá com um rodinho, né? Mas o símbolo é assim, quando você sabe como dirigir bicicleta, não precisa mais da rodinha. Então, só né, gente, são ajudantes. Então, no final, pode deixar só consciência, você pode já aproveitar usar. Que legal. E agora, por último, vou voltar no Honshazen Shonen. Ah, sim. Porque o Honshazen Shonen é um símbolo que ele possibilita, como a senhora falou, cortar o tempo e espaço. Só que existe uma grande confusão, e eu posso falar disso por causa da minha experiência com algumas técnicas que eu trabalho, que além do reiki, que é a pessoa sempre imagina que é como se eu tivesse um míssel, que quando eu quero fazer reiki para a pessoa, eu aciono o míssel aqui, o míssel vai viajar e vai chegar lá na pessoa e a pessoa vai receber uma rajada de míssil, ou a energia do reiki, você vai mandar o reiki para tal pessoa que está, por exemplo, no Japão. A energia vai até o Japão e ali ele recebe. E na verdade, o que eu percebo, né, quando você usa essa ferramenta, que é uma espécie de sintonia que você usa para se conectar com o ki da pessoa, né? E aí aquela pessoa vem até você e não a energia vai até a pessoa. Então, por exemplo, quando eu vou fazer a técnica da coxa, eu estou usando o meu corpo, mas a energia da pessoa está recebendo naquele momento, no aqui e agora. E isso é muito comum, por exemplo, quando a gente faz constelação familiar. Você faz constelação familiar, a pessoa está lá na casa dela, você usa um representante que vai conectar com o campo energético dela e ela vai receber o tratamento não lá onde ela está, mas naquele campo aonde está sendo tratado. A mesma coisa acontece com uma outra técnica que hoje eu não vou falar aqui, mas só elucidando, que é a apometria. É a mesma coisa. Então, tudo isso tem essa ideia de que você consegue conectar o campo energético da pessoa no momento presente. Exatamente. Sim, porque é muito engraçado, né? Mas para nós aprendemos o tempo. Nós temos o passado, e nós temos o presente, e nós temos o futuro. Essa linha. Mas, na verdade, está existindo um momento, aqui e agora, né? Quando a gente perceber essa sensação, eu acho que a pessoa pode entender mais fácil, porque tempo não é linha, tempo é só existência no momento, né? E como nossa consciência, né, conecta com tudo, né? Então, reikista, eu sei mais primeiro, porque eu sou assim, eu era assim também, né? Como assim, reiki distância? A energia Isso, como acontece? Pô, mandando. Tipo, né, animação, né, que eu assistia no infantil, né? Mandando, mas não, né? Porque tempo não é linha, tempo é aqui e agora, momento. Gente, parece estar assistindo só filme, então isso é difícil, mas a física quântica já fala sobre isso. Né? A física quântica fala e explica essa não localidade, explica essas possibilidades, explica como você consegue integrar, né, e, por exemplo, transmitir a energia para a pessoa nesse campo
agora, porque, como a senhora falou, a gente enxerga o tempo sempre como uma linha. Não é linear. Né? Muito bom. Agora eu estou aproveitando que a gente está falando do símbolo, vamos falar de um outro símbolo, que ele é um símbolo que é ensinado mais na parte do Reiki avançado, né, no mestrado. Antes de eu falar desse símbolo, eu vou falar dele, depois eu vou pedir para a senhora explicar os níveis de Reiki, tá, para o pessoal. Bom, então no mestrado a gente tem o quarto símbolo, porque tradicionalmente, até o nível 2, se trabalha 3 símbolos, e o quarto símbolo é o Daikomyo, que ele é literalmente um kanji, né, diferente do Honshazen Shonen, que é, e aí já falando um pouco dos conceitos de Reiki, né, você tem o conceito de mantra, yantra e kanji, ou shirushi, jumon e kanji, né, isso já é uma abordagem, não sei se dá tempo da gente aprofundar nisso, e então você tem a forma energética, então a Sensei Megumi falou, quando você desenha, você cria um campo energético, quando você pronuncia ou fala, você emite uma vibração energética através do som, né? E quando você tem um símbolo, né, no caso, essa parte da escrita japonesa, porque a escrita japonesa é muito forte em relação a isso, inclusive muitos templos de várias traduções, sejam da Seichonoye, da Mahikari, da Messiânica, do budismo, se tem mais desenho, escrita japonesa, do que imagens. Verdade. Não é isso? Porque para o Japão a escrita, ela está dizendo algo muito importante. E inclusive essa ideia de que no Japão as pessoas evitam falar, às vezes, coisas que são desnecessárias, ou determinado tipo de palavras, porque tudo isso é energia, você está emitindo isso. Né? Então o Daikomyo, que eu queria que a senhora explicasse um pouco do significado do kanji, né, Daikomyo, ele tem essa ideia do que o Mikao Sui alcançou, a iluminação, é exatamente. Então, quarto símbolo, Daikomyo, né? Dai significa grande, Ko significa luz, e Myo, Myo é brilhando. Então, isso é quando eu aprendeu da tipo físico, e quando átomo da nosso corpo sabe, parece objeto, né? Parece ser vivo, né? Mas quando a gente pensa, é muito, muito, muito microcosmo, gente, átomo que vibrando, mexendo, igual luz. Então, quando Mikao Usui falou Daikomyo, último símbolo, quarto símbolo, eu senti que ele sabe, né, na época de mais de 100 anos atrás, somos luz mesmo. Então, nós não temos diferença entre tipo seres humanos ou como japonês tem shintoísmo, que é animismo, né? Qualquer coisa tem espírito. Deus, tem espírito, tem vida. Isso, espíritos, né? Então a gente respeita espírito e a gente comporta bem, por nada que sem pessoa olhando, porque a gente pega lixo que a gente não joga, mas por quê? Porque a sol, né, Taiyo, o Hisama, tá me olhando, luz está me olhando. Então a gente comporta que nada, não quer fazer algo que não dá certo, porque a luz está me olhando, né? Interessante. Então, a gente sabe luz, ou tipo, essa átomos, né? Essa vibração é nós. Então, para Daikomyo, da quarto símbolo que eu senti, me lembra que, eu sou a luz. Isso. Eu sou a luz, igual, né?
universo é eu é o universo, esse sentido. Perfeito, isso entra até no princípio muito do budismo, onde se fala que todos somos Budas. Isso. Ou seja, todos carregamos essa essência. Exatamente. E se a gente vai pensar no cristianismo, todos nós somos Cristos. Isso. Porque nós temos a capacidade de manifestar o mesmo que ele. E é a mesma ideia de a gente imaginar que uma semente de um cedro, que é bem pequenininha, pode se transformar numa árvore grande, frondosa de raízes. A semente é o cedro em potência. Sim. Ele precisa ser aguado, cuidado, colocado no lugar certo, para que ele possa desabrochar e crescer. Então, nós todos somos luzes. Exatamente. Às vezes você não está manifestando. E aí eu entro numa questão muito importante do Leiju, que é a sintonização do Reiki. E eu acredito fortemente que a sintonização do Reiki, que é um processo muito forte, ele serve para exatamente trazer essa consciência e despertar essa capacidade de que nós somos luz, de que nós temos esse poder inerente de curar não só nós mesmos, mas as outras pessoas. Eu nem digo curar, mas de transmitir a energia que possibilita isso acontecer. Exatamente, porque tipo rádio, né, tem várias vibrações, né, para hertz, né, mas se você alcança a certa canal, você pode escutar. Leiju é assim, você vai, só porque a gente chama attunement no Japão, né? Então a gente vai colocar e para agora conecta, escutar a música. Agora ligou o Wi-Fi. Isso! Agora Wi-Fi mesmo. Sim! Só para explicar para o pessoal, talvez algumas pessoas não são reikianas e não entendem. O Leiju, né? Depois a senhora explica um pouco o significado japonês, mas o Leiju é a sintonização do Reiki, é o processo que é feito ao longo tanto da formação de Reiki nível 1, nível 2, nível 3, aonde possibilita você se conectar com essa energia do universo e utilizá-la para si, para as outras pessoas, para os animais, para as plantas, para transmitir a distância. Então a sintonização é tanto que a gente sempre diz, você pode ler todos os livros de Reiki, mas dificilmente você vai conseguir fazer o Reiki sem passar pelo processo de sintonização. Né? Então, é uma parte muito importante e que diferencia o Reiki de algumas outras técnicas e métodos. Sim. O que significa em japonês Leiju? Leiju, tipo, receber espírito, receber a energia, né, de Reiki. Então, porque vamos dizer, bebezinha acabou de nascer, não precisa Leiju não, ele já tá conectado, era só da luz mesmo. Então todo mundo fica muito feliz olhando o bebezinho, né? Então, mas nosso dia em dia, vamos dizer, nosso corpo, vamos dizer, é uma canal, né? Vai se entupindo. Sim, né? Muita coisa. Preocupação, Pensamento, experiência. Traumas, traumas, isso. Então, suja pouquinho e entupido. Com Leiju, através das maestras fazem, e você pode limpar a canal e você pode conectar com a energia de Reiki imediatamente. Então, isso é muito bom. Eu sempre brinco, né? Eu falo que a pessoa é uma antes do Reiki e outra pessoa depois. Eu mesmo, foi a primeira técnica que eu aprendi. Eu não lembro se a senhora foi a primeira, mas deve ter sido uma das primeiras, né? O Reiki transformou assim a minha vida. Eu mudei de cidade, tive uma série de mudanças na minha vida depois de passar por essas sintonizações. Especialmente quando eu cheguei na sintonização de mestre. Foi um processo muito forte de transformação, de cura, né? De despertar da consciência. Sim. Então o Reiki, a gente inclusive brinca
e fala que depois que você passa pelo reiki, pela sintonização, você inclusive desperta às vezes habilidades que você tem, que estão adormecidas e que você nem conhecia, nem sabia que você tinha, né? Então é muito poderoso. A senhora, quando fez as suas primeiras iniciações, sentiu algo assim? Sim, eu sei como da reiki me ajudou bastante, né? E aí, difícil de dizer, mas sempre tem uma sensação de estou ok, sabe? Tipo, momento difícil, mas com reiki, estou ok. Tipo, até fico doente, mas estou ok. Então, muita prática de respiração e muita prática de meditação. Então, claro que na nossa vida tem um momento difícil, tem dificuldade ou até doente, tá com dor, mas ainda bem, estou respirando em sensação, estou ok, tipo, nossos corpos, células do nosso corpo, tá dizendo eu estou ok. Então, isso é uma técnica maravilhosa mesmo. Com certeza. Inclusive, né, isso que a CC Megumi está falando diz muito respeito à filosofia do reiki mesmo, os princípios do reiki, né, que são chamados Gokai, os 5 princípios do reiki, que são muito importantes. Depois a senhora explicar um pouquinho. Eu gosto. E a parte de meditação e respiração, porque até então, quando o reiki veio para o Ocidente, as pessoas achavam que era somente uma técnica de autocura e de cura, de imposição das mãos. Mas quando as pessoas, eu tive contato com o reiki tradicional japonês através do Frank Ajava Peter, né, que foi um mestre de reiki alemão, publicou vários livros. E ele foi para o Japão, morou no Japão, pesquisou o reiki original. Então, o meu primeiro contato foi com ele, assim. E ele foi um dos primeiros a falar, peraí, o reiki não é só isso. O reiki é um caminho também de autoconhecimento, é um caminho de autocura, é um caminho de busca, que era o que o Mikao Usui falava. O reiki é um convite à felicidade. Isso. E é muito difícil você ser feliz se você está desequilibrado, se você está doente emocionalmente, se você está doente fisicamente, ou até mesmo se você tem pessoas muito próximas de você que estão doentes. Aqui nós somos terapeutas no Instituto Kangendō e frequentemente a gente recebe filhos trazendo o pai, ou trazendo a mãe, ou trazendo o irmão, pessoas que vêm da família que estão em sofrimento porque o outro da família também está. Exatamente. Então é muito difícil você ser feliz vendo a outra pessoa sofrendo. E o Mikao Usui desenvolveu o reiki exatamente para possibilitar a gente se curar e auxiliar para que os outros possam se curar e assim a gente tem mais chance de se tornar feliz. Então, para isso ele criou técnicas de meditação, exercícios de respiração e uma série de outras técnicas. A senhora pode falar um pouco sobre isso, sobre os princípios? Sim, 5 princípios, né? Eu gosto de falar esta parte, sim. Nós temos 5 princípios, né? Vamos lá, em português. Começa com Kyō dake wa, esse é em japonês, né? Somente hoje, ikaru na, não se irrita, shinpai su na, não se preocupe, kansha shite, sou grato, Gyo hageme, trabalho com afinco, hito ni shinsetsu ni, fica bom para todos, né? E primeiramente, Kyō dake wa. Então, Mikao Usui acha que Kyō, porque Kyō é hoje. Então, porque na verdade o que ele quer a pessoa ficar aqui no momento, aqui e agora. Mas aqui é pouco curto demais. Então, ele colocou a palavra Kyō, hoje. Então, somente hoje e karuna, né? Não se irrita. Na verdade, o que Mikao Usui quer dizer é porque gente se irrita, né? Seres humanos. Somos seres humanos, né? Acontece alguma coisa, né? Se irrita. Mas,
quando você... Até a Megumi-san se irrita, é difícil ver ela irritada. Mas quando você se irritando, seu pensamento é passado que aconteceu. Então, tá bom, se irrita, mas você continuando se irritando, significa você tá vivendo passado. Então, tipo, uma ferramenta para voltar aqui e agora, né? Não me irrito, ok. E próximo é não me preocupo. Então, quando a pessoa preocupa, né? Fica ansiedade, sim, tal, aconteceu. Mas quando a pessoa preocupada, você está pensando futuro. Então, você não está vivendo aqui agora, não. Então, tá bom, se preocupa, mas continuando preocupando, não. Vamos voltar aqui e agora. E terceiro, 感謝して。感謝é da conceito de gratidão, né? Então, é muito forte isso na cultura japonesa, isso, né? Então, quando você conta algo que você não tem, você não pode ser grato, né? Eu quero carro, eu quero casa nova, eu quero Você está no futuro. E difícil de ser grata. Mas quando você conta o que você tem, eu tenho cama para dormir hoje, eu tenho comida para comer hoje, então eu tenho respirar para... Né? Tô vivo, né? Sim, para respirar. Que delícia, né? Se você contar o que você tem, você pode ser grata. Então, não é tão difícil, não. Olha, muito legal o que a Sensei Megumi está trazendo. Porque as pessoas ficam esperando ter as coisas para agradecer. E esquecem de agecer, às vezes, o básico que você tem e que outras pessoas não têm. Né? Tem gente que não tem cama para deitar, eles dormem na rua. Tem pessoas que não têm comida, não sabem nem quando é que vão comer. E a gente tem comida, independente se é uma comida cara, barata, mas você tem. Sim, né? sim. Se você tem um celular, se você tem... Ou seja, se você tem família, né? Tem gente que não tem família. Né? Não, a minha família é uma bagunça, mas você tem gente que não tem. Você tem. Então, é um conhecimento muito profundo da filosofia do Reiki. Obviamente, a Sensei Megumi está tentando trazer isso de uma forma simples para que as pessoas possam realmente entender a profundidade desses princípios que o Mikao Usui criou isso lá em 1922, né? A partir dos poemas do Imperador Meiji, né? Sim. Ele era um grande admirador do Imperador Meiji, que foi um imperador muito sábio do Japão, que abriu o Japão para o Ocidente, para a modernidade, mas manteve as bases filosóficas e tradicionais que levaram o Japão a ser o que era, né? E, inclusive, isso serviu para o Japão passar por guerras e, mesmo assim, se reestruturar e hoje ser uma das 5 maiores potências do mundo, né? Um dos melhores países, eu acho, assim, vamos dizer, de qualidade de vida, com segurança, com educação, com muitas coisas, né? Tudo bem que o Japão tem essa parte da natureza que é tufão, terremoto, né? Mas isso fez o japonês ser o que é hoje. Sim, exatamente. Né? Então é algo assim muito importante. E eu queria que a senhora explicasse um pouquinho, por exemplo, os níveis de Reiki. A pessoa às vezes não é reikiano, né? A gente recebe muita gente que tem Reiki, mas não estudou o método tradicional. Inclusive a gente indica que a pessoa faça do zero, né? Comece tudo de novo. Mas como é que é dividido hoje o Reiki? Pelo menos a forma que a gente ensina aqui no Instituto Kangen-do. Explica um pouquinho para o pessoal. Então, nível 1, né, a gente vai ter 2 dias, um fim de semana, e nós vamos aprender o que é Reiki, história de Reiki, e primeiro, nós faz Reiju, sintonização também, e a gente vai começar a praticar a respiração, praticar a meditação e
auto-purifica Kenyoku e nós temos Autoku da parte de auto-aplicação, né? Então, a gente vai aprender primeiramente para encher você. Você fica feliz. Então, não tem como ajudar o outro se você tá ruim. Né? Exatamente. Quando da torre de champanhe, né? Você enche tudo. E quando transborda. Começa isso, transborda, você pode ajudar outra pessoa. Então, primeira coisa, vamos encher você primeiro. E nível 2, a gente vai aprender a aplicar a Reiki para outras pessoas, usando todos esses símbolos que a gente explicou, né? Uhum. Perfeito. Depois vem o nível 3, né? Que é Sim. o 3A e o 3B, né? Que são já formações mais avançadas, para quem quer aprofundar, para quem quer se tornar mestre, né? Então, é uma formação, a Kangen-do dá toda a formação, na verdade a gente dá mais a nível 1 e 2, e de 2 em 2 anos a gente abre ali a formação de mestre, né? E forma alguns mestres no Reiki tradicional japonês. Só para finalizar, Sensei Megumi, a gente estava falando dos princípios, a senhora falou dos princípios em japonês, Kyoda Kyowai, Karuna, Shinpai Suna, Kanshashite, Gyohageme, Hitoni Shinsetsuni. Isso! Inclusive a gente ensina os alunos a fazer em japonês, e isso é exatamente por causa da ideia que tem dentro da cultura japonesa de Kotodama ou Kototama. A senhora pode explicar o que seria o Kotodama e por que a gente pronuncia em português, mas também em japonês os 5 princípios? Então, como no Japão, né, tem muita história, né, da mais de 1000 anos, né, e as palavras da pronúncia ou emitir a som é muito importante. Então, como Sensei Valério disse que a gente não fala coisa negativa, porque é poderoso mesmo. Tipo, eu estava dando aula de japonês para iniciante, né? A gente fala coisa que gostoso, oishii desu. Mas se for ruim, a gente não fala mazui desu. Não, né? Mazui é ruim em japonês. A gente fala oishiku nai desu. Até estava bom. Não estava bom. Não estava bom. Não fala ruim. Exatamente. Fala não estava bom. Isso, né? Isso pode ser educado ou pode ser mais respeitoso, porque a palavra tem poder. Então, japonês, pronúncia, eu senti pouco próximo de português, né? Brasiliano português, mas cada letras que você pronuncie, e eu gostaria que você imaginasse quando som emitir o que você recebe. Então, cada frase, vamos dizer, cada som, né, tem poder, ou até cores da letras, até sensação. Então, gente, né? Se a gente faz isso com A, E, I, O, U, você sente a vibração de cada vogal, né? Isso. Então, a gente, né, ensina a dar 5 princípios em japonês também. Não precisa ser, tem que ser perfeito, não, né? Só para aproveitar como você sente a vibração desses princípios, né? Muito legal. Isso é bem interessante. Quem já praticou e fez a prática dos princípios em japonês consegue sentir realmente essa vibração, né? Porque a palavra tem força, a palavra tem poder, a palavra tem uma força espiritual, e por isso que você tem que saber utilizá-la da melhor forma. Sim. Sensei Megumi Yoshida, o pessoal já falou ali que o podcast está fantástico, mas vamos ter que fazer outro, né? Sim. Porque já chegou no nosso horário, passou super rápido. Quero agradecer a senhora mais uma vez por participar e lembrar para as pessoas que nós temos as formações de Reiki tradicional japonês com a Sensei Megumi.
infelizmente, uma por ano. E agora, em julho, vai ter uma nova formação com ela de Reiki nível 1 e 2. Julho e agosto. Julho, nível 1, agosto, nível 2. Isso. E se você quer estudar com uma professora que é nativa japonesa, professora de língua japonesa, que estudou o Reiki no Japão, não perca essa oportunidade. E aí, Sensei Megumi, a gente tem um grito de guerra aqui, que eu faço assim, eu falo, pode, aí a senhora fala, curar. Curar, tá? ok, vamos lá. Vamos lá? 1, 2, 3, pode Curar. curar.